ao longo desse mês, falando sobre permanecer. Uma jornada, uma longa jornada na mesma direção. E essa palavra permanecer, ela é muito desafiadora, a gente vem mencionando, porque a gente vive numa cultura que não é de permanência. A gente vive numa cultura de transição, uma cultura de que, às vezes, permanecer é errado, né? Você deveria sair, você deveria mudar, você deveria alterar. Mas a gente percebe muitos valores em permanecer. Eu sei que nem sempre é fácil permanecer. E eu sei que nem sempre foi possível permanecer. Alguns de nós viveu histórias, viveu experiências que, se você olha para trás e fala assim, olha, deveria ter permanecido, mas não consegui. E é muito bacana que a gente tem um Deus que refaz história, um Deus que recicla nossas experiências e ele vai nos ajudando nisso. Então, eu não queria que você, que por um acaso lá no passado não permaneceu, se sinta constrangido. Porque no fundo, todos nós em algum momento já deixamos de permanecer naquilo que deveria. Ou não fomos dedicados em um determinado valor, né? De repente Deus orientava a gente, olha, você pega esse compromisso, você pega esse comportamento, e a gente negligenciou, e fez mal, e foi ruim. Alguns de nós talvez sofreu porque alguém não permanecia. Eu tenho uma história muito triste na minha família. O casamento dos meus pais não houve permanência, houve ruptura. E essa ruptura fez muito mal para os meus irmãos. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás, mas dá para aprender com isso. Dá para aprender com isso. Então eu digo para você, em algum momento ou outro da nossa vida, a gente não permaneceu e foi ruim. Mas esse mês a gente se concentrou para falar assim, olha, muita coisa na nossa jornada exige-se que permaneçamos. Então a gente conversou sobre a importância de permanecer na palavra de Jesus. Tempo onde quanta coisa está acontecendo que faz a gente abrir mão da palavra, abrir mão da verdade, abrir mão das escrituras. Se a gente insistiu, olha, permaneça na palavra. Não ouça, eu ouvi tal pastor, eu ouvi tal pastor, eu ouvi tal líder, eu ouvi tal guru, eu ouvi tal coach, tal mentor. Veja se a palavra está sendo ensinada, vê se a palavra está sendo exposta, vê se aquilo que essa pessoa está dizendo se conforma ao que as escrituras dizem. Eu vou pedir que você abra em Filipenses, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Enquanto vai sendo projetado, eu queria lembrar que a gente falou sobre a importância de permanecer no serviço. A importância de permanecer no serviço. Filipenses capítulo 1. E é impressionante que é difícil permanecer no serviço. Serviço é algo sacrificial, mas como é crucial a gente não jogar tudo para o alto e permanecer. Hoje, o que eu vou falar é desconfortável também. Permanecer nos sofrimentos de Jesus. Veio aqui hoje para ouvir sobre permanecer nos sofrimentos de Jesus. E talvez você se pergunte assim, poxa vida, sério, André, que você vai falar sobre isso? De que forma isso é adequado para o meu coração? De que forma isso pode me ajudar? De que forma isso pode ser necessário para mim? Olha, é bem provável, e eu sonho com isso, que nas suas angústias, na sua dor, nos seus dilemas, você perceba a verdade de Deus sobre sofrimento sendo uma resposta para você também. Então, bora lá? A gente vai ler Filipenses a partir do capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu dou graças ao meu Deus
por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graça pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunhas da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Eu ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança em que nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também e agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até aqui. Ora comigo uma vez mais. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, diante do desafio de permanecer nos seus sofrimentos. Mas é muito difícil, Senhor. Permanecer é difícil. Permanecer na vida, permanecer no relacionamento, permanecer no trabalho, permanecer na jornada desafiadora. Permanecer nas coisas que doem. Como é difícil, Deus. E falar em permanecer em sofrimento, Deus, é horripilante para o nosso pensamento imaginar isso. Por isso nos ajuda. Abençoa-nos aqui. Fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que eu odeio o sofrimento. Sério mesmo. Com todas as forças. Eu odeio o sofrimento. Eu acho que alguns de vocês, junto comigo, não suportam uma agulha. O que é aquele teste maldito de Covid? De verdade, gente, eu quase soquei a enfermeira, assim, mas foi assim, uma reação, sabe, automática, assim, que... Eu falei assim, eu sou de Jesus, não posso fazer isso aqui. Só eu, né, que pensei isso, né? Com certeza, só eu. Gente, dores no corpo, que irritação que dá, né? Que irritação, assim... Que irritação a gente ter sono e não conseguir dormir porque tá com dor nas costas. Não, alguns aqui vão chegar nessa fase. Que desconfortável não dormir, é um tipo de sofrimento. Esses dias agora, um calor que Deus mandava, que você falava, meu Deus, horrível. Daí agora tá frio, também desconfortável, né? Porque assim, tá tendo que encher de roupa de novo. Sofrimento, a gente não suporta. E a gente, assim, eu vou falar uma coisa para você. Se você não compreende ainda a verdadeira história do mundo, olha, repara no que eu vou falar. Se você não compreende a verdadeira história do mundo, você vai ter 1000 motivos para odiar o sofrimento, mais ainda. E sabe o que você vai fazer da sua vida? Você vai fazer do alvo da sua vida promover cada vez mais uma quantidade maior de prazer e evitar de todas as formas a dor. Para um mundo materialista, um mundo sem sentido, um mundo onde a gente veio de lugar nenhum e vai para lugar nenhum, é a coisa mais sensata a se fazer.
Porque é inevitável que as pessoas percebam que coisas tem na vida que podem ser legais e tem coisas chatas para chuchu e que causam muito dor. Então, no mínimo, é inteligente fugir da dor e buscar a alegria, a satisfação. O detalhe é o seguinte, que se você não conhece a verdadeira história do mundo, você vai fazer disso a razão do seu existir. Disso a razão da sua vida. Esse é o tom da sociedade. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. O versículo 29 do texto que a gente leu, Filipenses 1, 29, diz algo chocante, chocante. Talvez você não seja ainda um discípulo de Jesus, e isso aqui vai te assustar. E se você é discípulo de Jesus, você vai ser relembrado disso e também não vai gostar. Olha que curioso. Que vocês receberam a graça. Olha que coisa gostosa. Quando acaba a reunião, o nosso culto, boa parte das comunidades evangélicas, o pastor fala assim, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Isso é chamada bênção apostólica. Um ministro ordenado no evangelho faz isso para todas as comunidades. E receber a graça de Deus é maravilhoso, porque Deus disse para Paulo assim, olha, Paulo, a minha graça te basta. Então a gente percebe assim que a graça é um negócio maravilhoso. Mas olha esse texto. Que vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. A graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. Esse é um tipo de texto que a gente quer pular. Esse é um tipo de texto que a gente não gosta de sacar ele nos textos de promessa, sabe? Aquela coisa, um versículo, Deus fala comigo. Daí eu digo para você, olha, o texto de Deus para sua vida hoje é esse. Você recebeu a graça para sofrer. Que dureza, que dificuldade. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem que está escrevendo isso aqui, o apóstolo Paulo, ele sabe o que é sofrimento. Você tem uma ideia? Essa carta ele escreveu estando numa prisão. E ele queria muito ser liberto. Ele menciona isso na carta, que ele queria ser livre. E aí você pergunta assim, André, e por que ele estava preso? Ele cometeu um grande crime, ele era alguém terrível, um perigo para a sociedade, um homem monstruoso, um assassino, um tremendo maldoso. Não! Sabe o que ele fez? Ele disse que Jesus era o Cordeiro Santo. Ele disse que o verdadeiro Senhor de toda a realidade não era César, era Jesus Cristo de Nazaré. Ele dizia que as pessoas poderiam ter liberdade em Cristo Jesus, e ele era o verdadeiro Deus, e ele oferecia o caminho, a verdade e a vida. Só que em vários regimes, onde o cristão é minoria, e quem está no poder é radical, de novo, em vários regimes ao longo da história, onde quem está no poder é radical, e o cristianismo é minoria, não é incomum os cristãos sofrerem e sofrerem muito. E a igreja cristã começou num contexto desse, onde o Império Romano tinha muitos problemas com os cristãos. Só para você ter uma ideia, no século II, foi escrita uma carta a um sujeito chamado Dioneto, e nessa carta, essa carta para Dioneto conta que a experiência de sofrimento era algo comum. E na carta, referindo-se aos cristãos, olha o que é dito. Esses cristãos amam a todos, têm um amor na vida deles, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte, mas ganham a vida. Século II. Quando você vai um pouquinho mais adiante, em 250 depois de Cristo, durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentou, o imperador romano, ele determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. E eram entregues certificados aos que o obedeciam. As pessoas que não obedeciam, que não faziam sacrifícios aos deuses romanos, sabe o que acontecia? Elas eram presas e, às vezes, executadas. Sofrimentos de Jesus. Em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas. Ele confiscou todos os livros cristãos, ele demitiu todos os cristãos do exército, do governo, e ele ordenou a prisão de todos aqueles que se identificavam como discípulo de Jesus. Você pensa assim, André, isso é história do passado? Não. Existe uma agência chamada Portas Abertas, é uma associação, uma organização cristã, e eles relatam uma lista mundial de perseguição aos cristãos. Em 2024,
está atualizado isso aqui, de que 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado do seu amor por Jesus. O que representa isso daí, André? Normalmente essas pessoas não têm direito à liberdade religiosa, eles não podem se reunir num ambiente como esse, tem que ser tudo muito escondido. E quando a conversão dessas pessoas, ela é proibida. Então, assim, os grupos extremistas proíbem que as pessoas se identifiquem com Jesus. Elas são forçadas a deixar suas casas e os seus trabalhos. Por quê? Porque muita violência é emplacado nela. A gente não precisa ir longe, talvez você não saiba, de vez em quando você vai vir aqui nessa igreja e vai ter uma família aqui, com algumas mulheres, com uma burca, uma roupinha bem típica de árabe. Eles não são árabe, eles são do Afeganistão. E eles vieram por quê? Porque esse é um país onde você não pode ser discípulo de Jesus lá. E o simples fato de você ter uma Bíblia no celular já é motivo de você ser assassinado. Quando o Talibã assumiu o Afeganistão, há relatos de pessoas que estavam no seu ônibus, de momento que pegava o celular, via que tinha um aplicativo da Bíblia, a pessoa era sumariamente sentenciada ali. Eu não estou falando de algo distante, eu não estou falando de algo estranho, eu estou falando do nosso mundo. Nosso mundo. Agora a pergunta que fica assim, André, mas isso não é do nosso dia a dia. Isso não é da nossa história. O que é uma carta de um homem em sofrimento para cristãos também em sofrimento? Porque no final da carta se percebe que a região de Filipos, essa região da Macedônia, esse lugar estava sendo alvo de perseguição. Paulo termina a carta e fala assim, olha, vocês também estão sofrendo o que eu estou sofrendo. O que isso serve para a gente, André? O que é uma carta de uma pessoa presa, endereçada a pessoas em terrível perseguição? Será que tem sabedoria aí para ajudar pessoas que não estão sendo perseguidas, mas estão angustiadas, estão pressionadas, tem desafio, tem dores? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você, que quando você quer saber de um assunto, é muito bom falar com pessoas especialistas no assunto. Quer falar sobre casamento? Tem pessoas solteiras muito cheias de sabedorias, que estudaram, mas é muito adequado conversar com pessoas que viveram essa realidade, que sofreram, que sentiram. Quer conversar sobre uma comunidade de fé? Conversa com quem sofre a comunidade de fé há um bom tempo. Vai perceber muita sabedoria nisso. E quer conversar sobre sofrimento? A melhor coisa é ouvir quem sofre. E nesse sentido, essa carta é maravilhosa porque a gente está falando com um homem num contexto onde ele escreveu com muito sofrimento, ele estava numa prisão domiciliar, mas ele estava furtado da liberdade dele. Agora tinha soldados romanos vigiando ele. Ele precisava tudo, ele precisava indicar, a comida precisava chegar, tudo precisava ser autorizado, tudo precisava passar pela autorização de Roma. E ele sabia que uma sentença estava para vir, que o julgamento em algum momento viria para a vida e para a história do apóstolo Paulo. Ele sabe o que é sofrimento. No momento que ele foi preso, ele apanhou. No momento inicial das primeiras prisões dele, ele foi chicoteado. Não foram poucas vezes que ele foi apedrejado. Ele sabia o que era sofrer. E aí, nesse sentido, eu vou chamar a sua atenção para alguns trechos, para a gente perceber algumas lições muito especiais. Versículo 6 do capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes comigo dessa graça. André, como que eu posso passar pelo meu sofrimento? Como que eu posso passar pela minha dificuldade? Eu estou num momento difícil da minha vida, o que eu faço? Olha, é muito fantástico esse texto, porque ele diz para a gente, em outras palavras, que o sofrimento é passageiro. O apóstolo Paulo está escrevendo aquele pessoal e ele sabe que algo foi iniciado por Deus na caminhada com eles. Deus iniciou uma história com eles. Deus iniciou e envolveu-se com eles. O apóstolo Paulo foi levado até essa audiência com muita dificuldade. No próprio plantio dessa igreja, no primeiro momento de anúncio, ele foi preso também na região de Filipos. Ele foi castigado lá. Para você ter uma ideia, essa história ela é relatada em Atos capítulo 17. O carcereiro que participou da prisão de Paulo, ele foi convertido de uma forma
forma extraordinária e ajudou na cura, passou remedinho nas costas do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja agora que foi formada, que está em contexto de sofrimento e perseguição, e ele diz uma coisa assim, olha, versículo 6, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Sabe, quem está vivendo no sofrimento, e Paulo está dizendo, Paulo, como que eu passo por esse sofrimento? Paulo está dizendo para eles e está dizendo para a gente, olha, tem alguém que começou uma obra na sua vida, e esse alguém que começou essa obra na sua vida, ele não está alheio a tudo que você está sentindo, a tudo que você está sofrendo, a esse contexto de perseguição, e eu tenho por certo. É interessante que ele fala isso, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês. É adequado. Deus começou algo na vida de vocês. E essa dor toda, esse sofrimento todo, essa dificuldade não marca o término da sua história. Tem um Deus que começou uma história com a vida de vocês. Às vezes a gente está imerso numa grande dificuldade, numa grande tribulação, num grande problema, como esses irmãos, e fica imaginando assim, ó, encerrou-se. Não tem mais saída, não tem para onde ir. O apóstolo Paulo está falando, não, gente, vocês estão sendo perseguidos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus começou uma coisa na vida de vocês. Deus iniciou isso na vida de vocês. Eu trago vocês no meu coração. Até minha algema lembra daquilo que Deus começou na história de vocês. E aquele que começou essa obra, ele vai concluir. Esse sofrimento e essa dor toda é só uma parte de um processo. Eu acho maravilhoso, eu sentando numa mesa com Paulo, e aí, Paulo, o que você me diz sobre as minhas agruras, as minhas dificuldades? Ele falou assim, André, Deus começou uma obra na sua vida, começou, e Ele vai completar. E o seu sofrimento não é um parente dessa obra toda. Que delícia, isso aí ajuda a gente a ver toda essa realidade como um horizonte. Mas, não somente isso, o que mais, Paulo? Fala mais pra gente. Versículo 12, é interessante. Versículo 12, o apóstolo Paulo, ele comenta com a gente que ele foi preso, né? E que agora ele preso, algumas coisas começaram a acontecer. Olha o que diz. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Versículo 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Gente, sabe, o apóstolo Paulo está ajudando a gente a perceber o seguinte, que o melhor jeito de sofrer, você vai sofrer. Você já deve ter percebido que parte da vida é dor, parte da vida é sofrimento. Agora, Paulo sentado na mesa, nos aconselhando, ele diz, olha, o melhor jeito de sofrer é quando você reconhece a grandeza da causa pela qual você faz parte. E percebe que o seu sofrimento fortalece essa causa. Sabe, a gente pode analisar a nossa vida a partir só da nossa própria existência. Do nosso próprio, sabe, bem individualizado, pensando assim, olha, no mundo há somente eu, algumas pessoas aí. E eu. Deus me ajuda. Mas quando você vai sendo exposto à verdade do evangelho e à verdadeira história do mundo, você descobre o seguinte, que a história do mundo não se trata de você. Uma coisa maravilhosa que Deus faz para todos nós é fazer assim, ó, vamos imaginar que esse computador aqui se acha o protagonista da história. E ele tema que ele é o ator principal. E daí Deus vem assim e fala assim, não, computador, você está aqui só a meu serviço. Eu que sou o ator principal. Essa história toda de humanidade não é sobre a humanidade, é sobre mim. E aí quando você começa a ser progressivamente deslocado dessa visão centrada em si mesmo, achando assim, ó, é a minha vida, é a minha dor, são os meus problemas, é a minha história, é o meu trabalho. Quando você progressivamente, porque é aos pouquinhos que Deus vai mostrando isso para você, que não se trata de você. Se trata do cordeiro. Eu queria até que você entendesse o quanto que é didático a gente parar e ficar cantando para uma pessoa. Não sei se você deve ter percebido isso, mas o culto é isso. O culto a gente fala, fecha os olhos e fala com uma pessoa. Daí todo mundo é chamado a cantar para falar para uma pessoa. E essa canção aqui é homenagem. É expressão de corações que rende a ele, mesmo a contragosto do próprio coração, de que ele é mais importante que nós. E depois a gente para e ouve. Não ouve o André.
ouve a exposição do texto que é dele e que diz mais do que tudo sobre ele. E daí, aos pouquinhos, a gente vai sendo projetado para assim, olha, ei, você é figurante, eu sou o autor. E você não tem... Daí você fala assim, André, isso é terrível, né? Eu achei que eu era o principal, eu achei que eu era o protagonista. Não, isso é uma bênção, porque parte das ruínas da sua vida é você achar que você é o principal, a principal. A melhor coisa é quando Jesus entra na sua história, entra no palco do seu coração e fala assim, o show é meu. Quer me ajudar? Aponta a luz para mim. Se você quiser continuar no palco, eu vou apagar a sua luz, André. E aí, o que Paulo está dizendo? Ele fala assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não vou reclamar da prisão. Eu não vou reclamar que tá doendo aqui, que a comida não é adequada, que o serviço dos guardas não é de primeira, que não é um hotel 5 estrelas. Eu não posso reclamar. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que impressionantemente, eu tô aqui preso, poderia reclamar, né? Mas eu não reclamo, sabe por quê? Porque eu tô tendo chance de falar para a guarda pretoriana. Eu nunca imaginei poder, dentro desse ambiente, pregar o evangelho, mas agora eu posso falar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está sendo anunciado essa guarda, que é a guarda principal de Roma. Você imagina o poder de influência dessas pessoas? E se elas se renderem ao evangelho, que maravilha, que coisa boa tá preso aqui. Ah, mas deixa eu contar mais coisa para você. Sabe o que aconteceu? Por causa dos meus sofrimentos, por causa da minha dor, os irmãos, eles ficaram com mais ousadia, ganharam uma coragem fora de sério, e agora, eles mesmo sabendo que podem ser presos também, eles não querem nem saber. Estão falando para onde pode, entra no ônibus, fala, entra no Uber, fala pro vizinho, posta mensagem. Eles não param de mandar o WhatsApp agora. Roma inteiro, o mundo inteiro está ouvindo os WhatsApps dos irmãos. Por quê? Porque eles estão empolgados com o quê? Com o fato de eu estar preso por amor a Jesus. Percebam que ele não está falando da dor dele, ele não está falando do sofrimento dele, ele não está falando das agonias dele, ele não expõe as feridas dele. Ele percebeu que a vida não se trata dele, a vida se trata da obra gloriosa de Jesus Cristo. E é fantástico quando Deus nos desloca para essa realidade. Você fala assim, Deus, por que eu estou nessa dor? Deus, me ajuda a te glorificar nessa dor. Deus, me ajuda com essa dor toda. Quem sabe o que vai ser espremido aqui faça com que um novo André renasça na sua exaltação. Ou quem sabe, com as oportunidades que terei nesse contexto de feridas, a minha dor ajude a curar outras pessoas. Não se trata de mim. Desculpa, não se trata de você. Se trata do Rei, que sabe que é sofrimento, diga-se de passagem. Que sabe que é muito mais sofrimento. Alguns sofrimentos da nossa vida é simplesmente responsabilidade nossa. Outras é simplesmente responsabilidade da humanidade pecadora, do mundo em convulsão que nós vivemos. De uma forma ou de outra, somos todos, em alguma parcela, responsáveis por essa dor toda. Ou que infligimos nas pessoas, ou que elas sobrecaem na gente. Agora, teve um que sofreu sem merecer nada. E não sofreu pouco. Ele sofreu bastante. E ele sofreu no seu lugar. A história é dele. A história é de Jesus Cristo. A vida ganha sentido e esperança onde ele, no momento que ele chega para o seu coração e fala assim, olha para mim, veja que eu sou tudo. E agora se submeta a essa realidade. E aí a gente vai entender, olha, você vai receber graça. Não somente para viver com ele, mas inclusive para sofrer por ele. Que Jesus é esse, gente? Que amor é esse? Que pessoa é essa que encanta de tal forma onde a gente se dispõe a sofrer por ele? Quando você descobre a causa e percebe uma causa nas suas dores e percebe que Deus está fazendo coisas nas suas dores, não continua doendo. Sabe, continua doendo. Continua sendo terrível. Mas muda. Muda, fala assim, Jesus, doendo. E você pode falar que está doendo, sabia? Você pode falar para ele, tá doendo. Horrível. Você pode até imitar aquelas palavras de alguém bem conhecido que fala assim, olha, se possível, passa de mim. Lembra de alguém que falou isso?
mas não seja feita minha vontade. Ó, não sou eu o dono, não sou eu o protagonista, não sou eu a possuidora da própria vida. Senhor, seja feita a sua vontade. Por último, versículo 20. Versículo 20. O apóstolo Paulo, ele conta de toda essa dor dele, todo esse sofrimento dele, e esse capítulo primeiro termina, assim, pelo menos na leitura onde a gente fez, de um jeito muito tremendo. Olha o que ele fala. Para alguém que está preso, se situa junto comigo. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Ele já estava envergonhado, gente. Ele estava preso. Ele estava sendo considerado um bandido. Não tinha grandes defensores, não tinha uma grande população. Livra Paulo! Não tinha um grupo de gente fazendo passeata em Roma. Liberta o nosso apóstolo! Não tinha. Era alguém tido para muita gente como um doido. Já tinha passado muita vergonha. Daí você fala assim, que vergonha que Paulo está falando aqui? O que envergonharia a vida dele? Daí ele fala assim, ó, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí vem o versículo que a gente gosta de decorar, 21. Porque para mim, viver tem uma razão, Jesus Cristo. E morrer é lucro, porque na própria carta ele fala assim, olha, vai ser massa se eu morrer, porque eu vou me encontrar agorinha com Jesus, mas eu preciso ficar para ajudar vocês. Então eu fico aqui sofrendo. Por causa de Cristo para abençoar vocês. Por causa de Cristo para abençoar vocês. Gente, vou falar uma coisa para você. Paulo, ajuda a gente. Século 21, Curitiba, região metropolitana, agonias, grana, pressão, ansiedade, depressão, crises. O que a gente faz? Ajuda a gente a viver. O que a gente faz? O apóstolo falaria para a gente, ó, conhecer Cristo, seu amor, sua ressurreição, mostrou-me algo maior do que a própria vida. Conhecer Jesus, a sua face, mostrou algo para mim maior que a própria vida. É disso que ele está falando. Ele encontrou algo, gente, que fez com que a prisão não fosse uma prisão, que a privação não fosse uma privação, que a exclusão não fosse um problema, porque ele encontrou o grande tesouro da existência. Eu vou falar para você, isso aqui é real. Queira Deus que hoje você seja encharcado com essa verdade, se saia confiante de que assim, a única, absolutamente única coisa que você precisa na sua vida é um encontro formidável e contínuo com Jesus Cristo de Nazaré. Tudo, absolutamente tudo, vai ganhar uma outra esfera. Você não vai abandonar a sua família, nem o seu trabalho, mas deixa de dizer, as coisas vão ser devidamente alocadas no seu lugar. Você vai descobrir e chamar o verdadeiro tesouro como verdadeiro tesouro, e todas as outras coisas podem fazer parte, mas se elas se ausentarem, tudo bem, porque eu tenho o grande tesouro. É disso que é a Bíblia. Essa é a pessoa de Jesus. Eu vou lembrar vocês de uma história. As escrituras contam uma história de uma mulher que tinha um poço de existência sem fundo. Ela vivia buscando vida em poços que não tinha vida. A gente conhece essa história como a história da mulher samaritana. Ela foi para um poço, num horário terrível do meio-dia, buscar água num contexto da época. Não era o horário adequado porque o sol estava alto, mas ela tinha uma vida meio estranha e ela preferia não se encontrar com as pessoas. Jesus faz questão de se aproximar dessa mulher. Ele chega perto desse poço e fala para ela, você pode me dar um pouco de água? Ela achou muito estranho, porque a cultura da época, duas coisas ela não permitia. Primeiro, que o homem ficasse falando com uma mulher em público. E segundo, que alguém da linhagem judaica falasse com um samaritano. Era um grande problema. A mulher falou assim, como assim você está falando comigo? Ele falou assim, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para ele. E ele te daria água, uma água de uma fonte sem fim.
uma conversa sensacional acontece. E eu vou encurtar aqui ela com a seguinte situação. Essa mulher entendeu quem era a pessoa que estava ali. E em um momento ela falou para ela: dá-me de beber essa água. E ela bebeu da água. Ela bebeu da água de tal forma que ela saiu pela cidade, contando assim: ó, venham ver aquele que contou tudo sobre mim. Venha ver se ele não é o Messias. Ela acreditou em Jesus Cristo. Ela confiou em Jesus Cristo. E trouxe um monte de gente para perto de Jesus. Eu posso dizer para você que a experiência daquela mulher foi de alguém que encontrou com a fonte da vida. E a fonte da vida mudou a história e a existência dela. O Jesus do qual eu estou falando aqui, que ressignifica nossos sofrimentos, que promove para a gente uma causa muito maior, que ameniza nossas dores, que dá direção, que alivia os nossos fardos e caminha com a gente, é esse que é a fonte da vida. Às vezes eu e você fazemos da nossa fonte outras tantas. As escrituras chamam de fontes, cisternas rotas, cisternas quebradas, fissuradas. Alguns de nós procuramos, às vezes, no relacionamento, a fonte da vida. Alguns de nós, às vezes, é no trabalho. Alguns de nós é na fonte de renda. Alguns de nós é na aceitação popular. Alguns de nós é simplesmente no alívio do sofrimento. Alguns de nós falam assim: olha, no fundo, eu vim aqui para ver se Deus dá um jeito nessa minha dor. E o que Jesus está dizendo para você, olha assim, ó, tem alguém falando para você que é maior que a sua própria dor. E antes dele aliviar a sua dor, ele quer te oferecer um encontro com ele. Um encontro com ele. Eu queria dizer para você que já é de longa caminhada. Esse não é um encontro lá do início da caminhada de fé. Esse não é um encontro do início da conversão. Esse é um encontro de todas as semanas. Eu diria de todos os dias. Não sabe como esse coração aqui precisa disso. Como esse coração aqui é maluco, é idoso, é insano, é desequilibrado. Passa tantas cisternas. Que bom ouvir Jesus falando assim, ó, eu sou a fonte da sua vida. Eu amenizo a sua dor. Permaneça nos sofrimentos com Jesus. Pode ser que Jesus tire ele. Pode ser que Jesus te transforme nele. Mas antes de querer se aliviar do sofrimento, deixa Jesus bem perto. Essa é a primeira coisa que você precisa, é Jesus bem perto. Porque bem perto você vai conseguir falar exatamente como o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A sua vara e o seu cajado me consolam. Esse é o Jesus Salvador. E quer operar na sua vida, está operando na minha, vai continuar operando na nossa. Se renda a Ele hoje. Se renda, fala assim: Senhor, eu só quero uma coisa. Olha que oraçãozinha simples. Eu só quero um encontro com o Senhor. Isso muda tudo. Sempre, sempre e sempre. Ora comigo. Deus, obrigado por essa noite. Falar de sofrimento é chegar às vezes numa enfermaria, cheio de dores, áreas difíceis de tocar, inflamadas, machucadas. A minha oração, Deus, para todos aqui que estão sentindo dor profunda, sofrimento profundo, pedido, Senhor, cura, Jesus. Cura com a sua presença. Cura com o seu toque. Cura com o seu abraço, Jesus. Cura com a sua graça, a sua graça que nos envolve, a sua graça que nos dá perspectiva, a sua graça que nos dá uma grande causa para ser vivida, a sua graça que mostra que a beleza do mundo é o Senhor, e tendo o Senhor as outras coisas podem ou não podem, a gente pode falar, posso todas as coisas no que me fortalece, posso ficar cheio de escassez, posso ficar cheio de dor, posso ficar cheio de problema porque tem alguém bem pertinho que me fortalece, esse alguém é o Senhor. Jesus visita aqui hoje. Visita corações, revela. Tem gente aqui pedindo um encontro com o Senhor. Dá esse encontro. Renova essa vida, renova essa história e glorifica o seu nome em nossas existências. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua ajuda e nós temos certeza que o Senhor diz pra gente hoje: aquele que começou a boa obra irá completar. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus.
Amém.